Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Novais Histórias. Hoje com o tema Olhando para os Céus. Conta as estrelas se as podes contar. Gênesis capítulo 15, de 1 a 7, é onde encontra essa passagem. Na verdade, hoje nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma verdade inconteste, mesmo para os agnósticos, os ateus, porque o antissemitismo fala constantemente sobre esse fato universal, que houve no passado e ainda existe hoje, o antissemitismo. Semitismo quer dizer que descendente de Sem era filho de Noé. Abraão, quando teve esse encontro com Deus e Deus falou isso com ele, Sem ainda estava vivo e ainda viveram concomitantemente. É lógico, Abraão era criança e Sem já era adulto e velho, mas viveram 208 anos juntos. Juntos que eu quero dizer na mesma época. Ele manda Abraão olhar para o céu, para a Via Láctea. Sabe quantos bilhões de estrelas tem no céu? Tem de 100 a 400 bilhões. É impossível contar. Estrela é que tem luz própria, por exemplo, o Sol. Mas tem ainda os planetas que orbitam em volta dessas estrelas. Só no nosso sistema tem 9 ou 10, sei lá. Tem as luas desses planetas e tem os asteroides e outros corpos celestes que não são considerados nem planetas e nem estrelas. E Abraão foi desafiado a olhar para essas estrelas, porque assim seria a sua descendência. O homem talvez algum dia possa conquistar fisicamente um planeta entre as estrelas. É o que diz a palavra. Nas estrelas é impossível habitar, morar, porque a luz é em função de ela ter luz própria, ela de emitir muitas explosões, fogo, calor imenso. Mas tem um versículo na Bíblia que encontra-se num livro pequenininho de Obadias, que diz assim, capítulo 4: Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Na verdade, Deus não está ameaçando o homem de ir, que ele não pode ir nas estrelas, nada disso. Isso está dizendo que não tem jeito de fugir da presença de Deus, por mais que você se esconda. Abraão foi o homem escolhido por Deus, lá em Ur dos Caldeus, que já passado 9 patriarcas antes, depois de Sem, que viveu 500 anos após o dilúvio. Ninguém mais viveu essa quantidade de anos. Então Sem foi o homem que mais viu morrer descendentes, se eles estivessem perto, Mas lógico que naquele tempo a locomoção era difícil. Abraão, que inicialmente era Abrão, ele era
politeísta, mas Deus viu o seu coração e o chamou para fora, para viver numa terra longínqua que ele mostraria. E ele foi. E ele é chamado então o anjo de Deus ou o pai da fé. No texto que hoje vamos estudar, ver Deus fazendo com Abraão uma aliança a fim de torná-lo pai de muitas nações, bem como de lhe dar a terra da promessa. Então Deus diz para ele: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Impossível. Nós temos, vamos supor, 200 bilhões de estrelas. Quando passava, contava um bocado, cansava, aí não sabia se tinha contado aquela ou não tinha. Então é impossível fazer isso. Mas Deus antes já tinha falado com ele: você vai ser como a areia do mar. Você já tentou contar uma praia aí, a menor que seja? É impossível contar os grãos de areias. Deus vem prometendo uma grande coisa para Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas. Alguns homens olham para baixo e esquece de olhar para cima. Hoje vivemos nas cidades, nas grandes metrópoles. É impossível você enxergar um céu estrelado, ofuscado pelas luzes, pela eletricidade, pelas luzes, os faróis de carros, e tudo faz a gente olhar no máximo para o horizonte. Quando ele disse para olhar, ele tinha duas coisas importantes: olha para os céus, contar as estrelas, coisa impossível. Mas olha para o céu, veja a minha grandiosidade, veja as obras da minha mão. É o que ele queria dizer a Abraão. Então Abraão, diante daquele momento, devia ser à noite, num lugar alto, e ele estava vendo o céu, a Via Láctea, e presenciando aquela magnitude da criação divina. E ele não pôde ficar indiferente e creu. E isso lhe foi imputado como alguma coisa muito boa. Muitos olham para cima. Muitos não olham para cima, olham para baixo. E quando você olha para baixo, você vê a terra. Você vê para onde vai, o seu corpo vai. Mas se você olhar para os céus, você verá sem dúvida a grandiosidade da criação divina. Diz aqui: elevo os meus olhos, Salmo 121, para os montes. De onde me virá o socorro? Me virá do Senhor. Salmo 121, erguei os olhos, os vossos olhos, e vede. João capítulo 4. Deus manda ele nesse momento não era para as estrelas, mas para erguer os olhos. Não baixe a cabeça. Olhe para a frente e para o alto. Você pode não ver uma pedra no chão, né? Mas vai ver a magnitude de Deus. Precisamos ser pessoas de visão. Abraão foi mostrado do monte toda a terra de Israel. Se ele pudesse ter olhado mais à frente, Israel estava num pedacinho de terra tão imprensado lá. Mas ele, naquele momento, ele ainda não via com os olhos de Deus. Você tem que olhar para o alto e ver com os olhos de Deus. Precisamos contar. Alguém disse que Abraão não contava estrelas, ele contava
filhos. Mas se ele só teve 2, depois teve com Quentura mais alguns filhos, mas como ele contava filhos? Porque ele entendeu exatamente a sua missão, que era aquelas pessoas que ele ia influenciando com o Deus verdadeiro, e as pessoas iam se transformando e crendo em Deus. Ele creu no Senhor. À medida que ia contando as estrelas, que ele ia tentando contar as estrelas, ele ia crendo. Que impressionante e maravilhoso. Irmão, amigos, você que está ouvindo esse vídeo, vá num lugar longe da cidade, não precisa ir muito longe não, numa noite sem lua, e tenta olhar para a Via Láctea. Você vai ficar extasiado, você vai ver coisas que você nunca viu, você que nasceu na cidade. Em que circunstância Abraão creu? O texto de Romanos 4, 17 a 21 responde. E eu vou fazer essa leitura aqui, porque eu não pretendo fazer um vídeo longo, mas diz assim, versículo 17 do capítulo 4 de Romanos. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então o capítulo 4 de Romanos, versículo 17 a 21, responde: esse gesto de Abraão foi um gesto de fé. Coisas que ainda não existiam passaram a existir, porque Deus chamou à existência. Coisas que ainda não existem, podemos ver pela fé. Como assim? Você pode ver o céu, as mansões celestiais que estão esperando por você, para aquele que aceita Jesus como Senhor da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão se tornou o amigo de Deus. Ele agradou a Deus porque creu. Quando cremos, as coisas acontecem. Veja os textos de Marcos, capítulo 9, versículo 23, 11, 24 e João 11, 40. Abraão não só olhou para os céus e tentou contar as estrelas, mas também creu em Deus. Que coisa maravilhosa! Ele, ao olhar para aquilo, ele creu em Deus. Certa feita, perguntaram àquele candidato à presidência da República, que não tinha tempo de televisão, só ele falava assim: meu nome é Enéas. Então, o tempo dele era meio segundo, ele falava só isso. Eles perguntaram, ele era muito inteligente, perguntaram se ele cria em Deus. Ele falou: lógico, como vou não crer em algo maravilhoso que é o mundo? A terra, as estrelas, tudo isso. Então, certamente, ele não tinha tempo de televisão, mas tinha tempo para olhar para o céu, porque ele disse que cria,
ao fazer essa pergunta, eles supuseram que ele não cresce em Deus, seria ateu, mas ele não era. O homem que olhou para o céu e tentou contar as estrelas, o homem que creu no Senhor, agora tem de Deus a promessa que vai receber por herança a terra. Você entende? Ele sabia que não ia receber a terra por herança, que ele a Sara ia ficar grávida, ia dar Isaac, depois tinha que formar um povo. E ele sabia que ia morrer, ele já era velho e tinha consciência disso. Mas ele creu que a sua descendência herdaria tudo aquilo. A terra que mana leite e mel. Para nós pode ser insignificante leite e mel, mas não para Abraão. Aquilo era a melhor coisa daquela época. Em Deuteronômio 8, capítulo 8, versos 7 a 10, descreve essa terra. Isaías 1,19 fala do melhor da terra. Salmo 16, versículo 6, fala de uma linda herança. Fala em forma poética, né, de uma linda herança. Nós temos que crer nessa linda herança. A nossa fé tem que estar voltada para isso. É o que eu te peço nesse dia. Em 1 Coríntios 2,9, fala de coisas que vão além dos nossos sentidos. A fé abre portas em relação a Deus. Aliás, quero fazer um preâmbulo aqui para dizer que todo mundo tem fé nas coisas erradas, nas coisas que não dão certo. Por exemplo, a arqueologia acha hoje um esqueleto aqui, daí a 100 anos acha outro, e nesse espaço entre um e outro eles têm que preencher com fé. Fé em nada, mas em fé. Então o ser humano é um ser que possui fé. Você tem que ter a fé real em Deus, porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura, está lá no livro de João. Concluindo, nós queremos falar para você que Deus ordenou a Abraão que olhasse para os céus e contasse as estrelas. O que aconteceu? Ele creu. É isso que você tem que fazer. Olha para os céus, não olha para baixo, não olha para o seu semelhante, não olha para o seu pastor da igreja, não olha para o padre, não olha para o bispo, o arcebispo, olha para os céus. Deus é o Senhor desse universo e nós nem podemos imaginar. A Via Láctea, que você vai ver quando você olhar para o céu, é um pingo no oceano. Deus prometeu a Abraão dar-lhe a terra, não só uma numerosa descendência, mas também uma terra boa. Tudo se cumpriu, mesmo que não como Abraão imaginava. É lógico que Abraão não tinha a capacidade de imaginar como seria que Deus faria esse milagre. Mas ele não importava, ele creu. Creia também você assim. Olhe para os céus e creia em Deus. Creia no Filho que ele mandou, que ele prometeu através de todos os tempos. Quando ele chamou Abraão para preparar um povo que seria para viabilizar o nascimento de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Eu peço que você abra seus olhos para ver.